Bora falar de Inter e Sport, mais um duelo que acontece nessa quarta-feira, porque se deixar a gente vai resenhando. Bom, né? Vai ter que ter 2 horas esse programa, e eu adoro isso. Tá aí pra vocês, Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick Praxedes e Caio Vidal, e mais à frente, Yuri Alberto. Agora eu começo pelo Rafa. Rafael Rezende, Internacional, graças a esse empate do Bragantino com o Flamengo, está na liderança. A vantagem é muito pequena, a gente sabe muito bem disso, 1 pontinho. Mas agora esse jogo contra o Sport pode abrir essa vantagem que os colorados estão aí, né? Daquele jeito. E aí vem a seguinte questão. Na verdade, esse pode ser o jogo do título. Exato. Porque a rodada anterior tinha o Flamengo com uma possibilidade de encurtar a distância e foi o que a gente viu. Era um jogo mais complicado para o Internacional, um empate fora de casa contra o Atlético Paranaense. Por mais que fosse um clássico local, o Flamengo tinha que se afirmar contra o Vasco como se afirmou. Essa rodada não, essa rodada invertia esse peso do jogo mais complicado. E por mais que se fale em fracasso do Flamengo no empate contra o Bragantino, a gente está falando das 3 melhores campanhas do retorno. Inter, Flamengo e Bragantino grudados. O Bragantino faz campanha de liderança no segundo turno. Então, assim, não dá para fazer essa distinção. Era jogo pesadíssimo para o Flamengo e foi o que a gente viu. Por mais que o Flamengo tenha produzido até para conseguir buscar resultado, mas seria possível não ter o resultado. Essa é a rodada para o Inter abrir de novo. E abrindo 4 pontos, ele tira o peso do confronto direto. Pode até deixar o campeonato aberto na 38ª rodada. Se perder do Flamengo na 37ª, jogo fora de casa. Só que os dois enfrentam o Corinthians como mandante, né? Então é como se o Corinthians fosse o final da balança. Se os dois baterem o Corinthians, uma vitória contra o Sport dá o título para o Inter, né? O peso do jogo de amanhã é esse: tirar peso, tirar importância do confronto direto, que pode manter o campeonato em aberto, mas não pode mais reverter a classificação, colocar o Flamengo na liderança. E isso é uma vantagem considerável que o Inter tem, com presença do Dourado, que modifica a dinâmica no meio-campo, é um jogador fundamental nesse sentido. O Lucas Ribeiro deu boa resposta na zaga com o Abel, né? Quase não foi utilizado pelo Kudê. Questão de foco, questão de mobilização também, mas dá uma resposta positiva com o Abel, que tem o desenho da sua equipe à disposição, né? A gente tem a notícia do que é o cancelamento da saída do Thiago Galhardo, mas hoje o cara dos gols já é o Yuri Alberto, né? Jogador de lado partindo é o Caio Vidal, então o desenho tem Praxedes por dentro. Esse é o principal Inter, a gente pode falar assim, do Abel para atacar uma vitória que pode deixar uma mão na taça. É claro que a gente ainda está falando de 2 rodadas pela frente, mas abrir os 4 pontos que tiram o confronto direto da decisão do título é bem relevante. E ele volta também, Lino, a apostar no Caio Vidal, né? Que é um garoto de 20 anos. E, claro, com isso o Internacional vai acabar apostando também na velocidade, nos dribles, para tentar superar o sistema defensivo do Jair, do Sport, que sempre a gente vê que chega muito forte. O Caio Vidal é titular, ele tentou com o Marcos Guilherme contra o Atlético Paranaense, mas a volta do Caio Vidal é natural. Quem diria alguns meses, né, que ele teria Caio Vidal, Praxedes, o Rodrigo Dourado, a hora que se pegasse ritmo e acabasse sendo titular, todo mundo imaginava isso, mas tendo que usar o Lucas Ribeiro, o próprio Rodinei não se imaginava que pudesse fixar, né? O Wendel do outro lado. O Abel ajeitou o time do Inter, hoje o time do Inter é esse. O também que entra sempre, né? Como jogador de velocidade, como opção, tem o Marcos Guilherme agora, que consegue fazer essa função. E o Thiago Galhardo, que ficou à parte. Daqui a pouco vai vir Guerreiro, não vem ainda para o Campeonato Brasileiro, mas alcança a temporada de Libertadores. O time do Internacional achou um jeito de jogar. Depois a gente discute se vai trocar Abel, se não vai, né? Se o Miguel Ángel Ramírez realmente assume ou não, parece que sim. O que importa é focar nesse trabalho agora. E há muito tempo não se vê o Inter tão perto de um título brasileiro. Teve perto em 2009, veio arranhando em algumas vezes. Agora está na mão. Esse campeonato já teve na mão de um monte de gente. Ele parecia do Flamengo quando começou. Ele passou pelo São Paulo um pouco mais adiante, mas a gente achava que o Atlético, porque não jogava competições internacionais, ia conseguir dar a volta, né, e sobrar dentro do Campeonato Brasileiro, não sobrou. A gente está vendo agora, viu ainda há pouco São Paulo, como eu disse, está vendo o Internacional mais à frente, com o Flamengo encostando, mas teve na mão de tanta gente, chegou na mão do Internacional, está na hora de agarrar. O Rafa tem razão, esse jogo com o Sport tem cara de final de campeonato.
Vamos colocar agora também o campinho do esporte para a gente ver como chega o time de Jair Ventura. Campinho. Ah, agora sim. Luan Poli no gol. Patrick, Maidana, Adrielson, Júnior Tavares, Marcão, Betinho, Everton e Thiago Neves, Marquinhos e Dalberto. Esse deve ser o Sport que vai encarar o Internacional, sendo que o Jair, pelo jeito aí que a gente está vendo na tela, vai repetir o time que venceu o Botafogo. Rafa, o que você espera do outro lado? Do Internacional, a gente já viu que é realmente um jogo que é muito importante, decisivo, tudo isso que a gente já falou. Mas e para o Sport? O Sport ele tem uma característica no campeonato, e isso é bem marcante, né? De que os jogos dentro do 0-0 são jogos extremamente complicados, né? É uma equipe que se defende muito bem, característica nos trabalhos do Jair, e enquanto o jogo está indefinido, é um time muito capaz de incomodar o adversário. Às vezes falta um pouco mais de escape, de saída, mas isso passa por montagem do elenco, passa por adaptação, até para se defender melhor, acaba acumulando um número maior de jogadores próximo à própria área. Em determinados momentos, até dentro dos jogos, a gente vê a dupla de laterais fechando os lados do campo para que a equipe seja mais consistente defensivamente. Mas eu acho justo, é um campeonato de permanência, de busca por permanência. E dentro do 0-0, um adversário complicado. Quando sai na frente, aí que o bicho pega, porque se defende muito bem. A grande questão para o Inter, para mim, é ritmo forte desde o princípio, fator casa, bola parada forte, porque a zaga do Sport é muito boa rebatendo bola, mas o Inter é muito forte na bola parada ofensiva. A necessidade do 1-0. Esse jogo é um dentro do 0-0 e é outro com uma das equipes tendo vantagem. É muito difícil buscar uma virada contra o Sport. Então, para o Internacional, para mim é fundamental o pular na frente. Ritmo forte, como fez contra o São Paulo, pressão, sufocando, não deixando o Sport tocar na bola, por mais que o Sport nem tenha essa intenção, né, de ser uma equipe de ficar com a bola dentro do seu próprio campo. Mas acho que o ritmo no princípio de jogo é importante para o Inter, exatamente por isso, porque o Sport no 0-0 é bem perigoso. Primeira parada aqui no Troca de Passes. Na volta a gente segue falando dessa 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.